Já pegue a palavra de Deus comigo, por gentileza. Já pegue nas suas mãos a santa e bendita palavra do Senhor. E abra comigo no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 4. E nós vamos ler a partir do versículo de número 17. Lucas, capítulo 4, versículo de número 17. Você que está nos acompanhando também através desta gravação, essa filmagem, se você tiver acesso à palavra de Deus, pegue também nas suas mãos a santa e bendita palavra do Senhor. Hoje, amados, nós já vamos começar a orar e já meditar na palavra de Deus, já nos preparando para o novo ano que vai se iniciar. Pastor, mas já? O ano já está acabando, essa é a verdade. Falta um mês e pouco para o ano acabar. Não, como eu já falei esses dias, que agora em novembro ainda não vai acontecer milagres, vão acontecer milagres ainda na tua vida, neste mês ainda, amém, amados? E em dezembro também, mas nós já temos que nos preparar para o próximo ano, não só para já projetarmos, sonharmos, profetizarmos e buscarmos, mas também para buscar a direção de Deus e a vontade de Deus para esse novo ano que vai se iniciar. E eu quero começar hoje contigo a nos aprofundar um pouco nisso, aprendendo inclusive sobre o porquê, para que Jesus foi ungido, separado, veio a esta terra com o princípio maior, lógico, da salvação, mas a palavra me diz o propósito ou os propósitos que fizeram com que Deus o ungisse e o enviasse a esta terra. E o próprio Jesus, ele fala sobre isso aqui, Lucas capítulo 4, versículo de número 17. Se você já encontrou, olha a sua volta. Se você perceber alguém sem a palavra de Deus ou alguém com dificuldade para encontrar o texto que nós vamos ler, ajude essa pessoa. Você também vai poder acompanhar aqui. Hoje está sem o telão ainda, né, amados? Estamos dando continuidade aí à obra do forro. Estamos já terminando, eu acredito que amanhã a gente termina. As luminárias, graças a Deus, chegaram, já estão aí. Amanhã já vai dar para instalar toda a iluminação, fechar ainda algumas partes que está faltando aí do forro, para a gente ficar com o nosso forro pronto, igreja ainda mais bonita para o Senhor, para a glória de Deus. Ainda que está refletindo aí na parede, mas acredito que dá para ler. E anote as referências, nós vamos ver algumas referências juntos, amém? Lucas capítulo 4, versículo 17 diz assim: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Amém, amados? Aí no versículo de número 18, onde está escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me enviou para evangelizar. Se você quiser, você pode grifar, marcar a palavra evangelizar e escrever assim em cima: dar boas notícias, ou anunciar boas novas. A palavra evangelho, ela significa boas novas. Evangelizar é dar boas notícias ou anunciar boas novas. E nós vamos ver isso no próprio texto original. Jesus está lendo aqui Isaías, depois nós vamos ler Isaías, e você vai ver que lá em Isaías está escrito assim, que o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas, ou para anunciar boas notícias. Então eu vou ler de novo, e agora eu vou ler fazendo essa mudança, tá? Como estaria no Antigo Testamento. Daqui a pouco você vai entender por quê. Lucas 4,17.
e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para anunciar boas notícias aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Você crê que esta é a palavra de Deus? Você crê que Deus ele vai falar contigo esta noite através da sua palavra? Amém, igreja? Então desocupe as suas mãos e dê uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Aplauda mesmo. Para melhorar as suas palmas enquanto você aplaude, diga glória, glória, glória a Deus. Aplauda, glorifique. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, a tua palavra será ministrada e ninguém veio aqui para ouvir a voz do homem, então use a vida do mensageiro, tome os lábios do pregador, envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, uma vez mandada, ela vá e prospere para aquilo que será enviada, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Poder assentar, pode tomar o teu assento. Jesus, ele está aqui começando o seu ministério, e Jesus, ele vai começar o seu ministério com 30 anos de idade. Jesus, quando até completar os 30 anos, ele teve uma vida comum, em família, com o seu pai José, que era pai de criação, com a sua mãe Maria, os seus irmãos. Jesus aprendeu o ofício de carpinteiro, trabalhou com o pai na carpintaria e cresceu normalmente. Até que quando ele vai chegar à idade de 30 anos, ele vai procurar o profeta João Batista, que estava pregando no meio do deserto, às margens do Jordão, e pessoas de várias cidades vizinhas, circunvizinhas ali àquela região, iam até João Batista para ouvir a pregação de João Batista. E é interessante porque a pregação de João Batista não era uma pregação de afagar o ego de ninguém, era uma pregação dura, era uma pregação muito rígida. João Batista pregava com grande voz e dizia: arrependei-vos. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Raças de víboras, né? Cobras peçonhentas, venenosas, raças de víboras. E não imagine que as pessoas diziam: ah, vou embora, não gostei da palavra desse pregador não, esse pregador é muito duro, né? Não, pelo contrário, as pessoas viam de todas as partes, e quando ouviam esta palavra dura, diziam: o que nós temos que fazer? E ele dizia: se arrependam, se batizem. E os soldados diziam: e nós o que temos que fazer? E João Batista dizia: não usem da força demasiada, porque os soldados muitas vezes, por causa da autoridade de soldado, extrapolavam e usavam da força desnecessariamente. Os publicanos perguntavam: e nós o que temos que fazer? E ele então dizia: não cobrem mais do que é justo, ou seja, deixem de ser ladrões, vocês estão cobrando mais do que devem de impostos. E ali ele ministrava, ele pregava com vigor, e as multidões estavam ali. E certo dia, no meio dessas multidões, então vai surgir Jesus. E o próprio João Batista já vai anunciar ali qual era o propósito dele. E aqui é interessante porque esse propósito da vinda de Jesus, o próprio Jesus está dizendo, nós lemos: o Espírito do Senhor me ungiu, e Jesus começa a dizer o propósito dessa unção. Existia um propósito principal. Veja aqui comigo, Evangelho segundo João, capítulo de número 1, versículo 29. Jesus vai até João Batista para ser por João Batista batizado, e quando João o vê de longe,
Olha o que João vai dizer. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, João Batista, ele já havia recebido de Deus a revelação de qual era o propósito da vinda de Jesus, da vinda do Messias: salvar o mundo, salvar a humanidade, os homens, dos seus pecados. E Jesus vai descer ali as águas do batismo, Jesus vai receber o Espírito Santo, nós vamos ver isso aqui daqui a pouco, e ele então vai ser tentado no deserto, tendo sido encaminhado, levado pelo Espírito Santo, vai vencer a tentação do diabo, e como lhe era de costume, ele vai entrar numa sinagoga, vai ser dado a ele o livro do profeta Isaías. E aqui é interessante porque os judeus, eles faziam os estudos semanais da Torá, da Tanakh, da palavra de Deus, que seria para a gente hoje o nosso Antigo Testamento, que é a Bíblia que Jesus tinha na época, que é a Bíblia judaica, o que para nós é o Antigo Testamento. E eu acredito, porque eles tinham o estudo de cada dia já marcado, e o preletor do dia lia o estudo e trazia o estudo conforme já estava tudo combinado. Feito a gente aqui tem um curso de teologia, o aluno vem, a gente já tem aquela aula programada para dar. Só que quando deram a Jesus o livro do profeta Isaías, ali o rolo do profeta, porque na verdade não era dividido em capítulos e versículos como nós temos hoje, Jesus vai procurar, porque nós lemos ali que Jesus achou o lugar aonde estava escrito. Jesus vai procurar justamente o lugar onde estava escrito, que para a gente hoje é Isaías 61. E por quê? Porque Jesus queria confirmar que ele não estava aqui nesse mundo à toa, existia um propósito. E esse propósito já havia sido estabelecido por Deus desde antes da consumação dos séculos. E dentro desse propósito, principal função, salvar o homem dos seus pecados, tirar o pecado do mundo. Veja o que José vai ser avisado pelo anjo do Senhor, porque nós sabemos que Maria, ela engravidou, mas ela não engravidou de José. Ela teve uma visitação do anjo do Senhor, e o anjo do Senhor avisou a ela que ela engravidaria por obra divina do Espírito Santo. Cumprindo a profecia, a virgem dará à luz um filho, e ela vai engravidar. E ela era noiva, ela era desposada de José, mas não era casada ainda. Eles ainda não haviam tido relações sexuais, relações ali como marido e mulher, pois eles ainda eram noivos. E quando José soube que ela estava grávida, José, fosse um outro homem comum daquela época, ele teria denunciado aquilo à família de Maria, teria denunciado diante dos anciãos, e sabe o que era que ia acontecer? Maria seria morta apedrejada. Era isso que aconteceria com Maria. Mas José, como era um homem justo, um homem de bem, e amava a Maria, ele vai intentar trazer a culpa para ele. Ele vai pensar, ele vai planejar: eu vou embora, eu vou deixar ela aí. Vão pensar que eu tive relações com ela, que ela engravidou e que eu a abandonei. E quem vai acabar saindo de vilão sou eu, e a vida dela é poupada. E enquanto ele já estava pensando, maquinando, tramando tudo isso, para não prejudicar a Maria, então de noite o anjo lhe aparece em sonho e revela para ele o plano de Deus, que aquela criança que estava sendo gerada tinha um propósito para ela. Veja comigo aqui, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 19. Mateus, capítulo 1, versículo de número 19, diz assim, veja só. Veja o versículo 18 também, para você ter o detalhe que eles ainda não tinham relações nem nada disso. Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José,
antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é de quem, igreja? Do Espírito Santo. Versículo 21, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Veja, a mesma coisa que Deus havia revelado a João, e quando João Batista ouviu, disse: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O anjo também revelou a José muito tempo antes, estamos falando aqui de 30 anos antes. O anjo do Senhor revelou a José, depois João ali, como profeta, pregando também, recebeu de Deus esta revelação, a revelação do seu chamado, preparar o caminho do Senhor. E ele também fez esse anúncio, ou seja, estava tudo ali debaixo do plano e do propósito do Senhor. Chamarás o seu nome Jesus. E por que Jesus? Porque o nome Jesus vem da raiz hebraica Yehoshua, que significa Deus salva. Qual era a função dele, o propósito dele? Salvar o homem dos seus pecados. O seu nome, Deus salva, Yehoshua. Pastor, por que Jesus? Que de Yehoshua, que seria o nome hebraico, aí nós vamos ter no Novo Testamento escrito em grego, depois é traduzido para o latim, para o inglês, para depois chegar no português. E aí a gente tem Jesus. Você talvez já tenha ouvido uma ladainha de que o nome Jesus está errado, e que o nome Jesus significa Deus cavalo. Não sei se você já ouviu isso aí. Iesous, Deus cavalo. Tudo conversa fiada. Aí dizem assim: não, porque nome próprio não se traduz. Lógico que nome próprio se traduz. Por exemplo, meu nome é Herman. Você sabe o que significa o nome Herman? O nome Herman significa homem de armas, ou homem de guerra. É a forma germânica do nome, homem de armas. Existe a forma latina do mesmo nome, o nome Armando. O nome Armando significa homem de armas. Então o nome Herman e o nome Armando, na sua essência, é o mesmo nome. Para a tradição germânica Herman, latina Armando. Quer ver uma coisa interessante? Você deve conhecer um personagem do Antigo Testamento chamado Jacó. Conhece ou não conhece? Jacó. Você sabe como é o nome dele em hebraico? Yaakov. É o nome dele em hebraico, Yaakov. Quando foi traduzido do hebraico para o inglês e para o português, Jacó. Você também deve conhecer outro personagem bíblico, esse do Novo Testamento agora, chamado Tiago. Quem aqui conhece Tiago, meu irmão de Jesus? Amém? Você sabe como é o nome Tiago em hebraico? Yaakov. Pastor, como é que pode? Jacó é Yaakov e Tiago também? Sim, é a mesma coisa. Porque os dois vêm da mesma raiz. A diferença é que Jacó, de Yaakov, foi para o inglês e depois para o português, Jacó. Tiago não, Tiago era um nome hebraico, foi escrito em grego, do grego para o inglês, do inglês para o português, acabou chegando Tiago. Então é a transliteração do nome, Yehoshua, no hebraico arcaico, no hebraico moderno, Yeshua, e para a gente aqui na linguagem latina, Jesus, é o nome dele. Deus salva, o Senhor salva, Yahvé salva. Amém, amados? Porque qual era o propósito? Salvar o mundo dos seus pecados. Mas quando Jesus cita Isaías 53, ele começa, Isaías 61, perdão, não 53, Isaías 61, ele começa dizendo: eis que o Espírito do Senhor é sobre mim, me ungiu para o que? Evangelizar
os pobres. Veja em Isaías 61, como é que fica essa tradução. Veja comigo, Isaías 61, versículo de número 1, vamos ler apenas o iniciozinho, que eu quero te mostrar algo antes de nos aprofundarmos aqui. O Espírito do Senhor Yahvé está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Está vendo? No Antigo Testamento, pregar boas novas. No Novo Testamento, evangelizar. Por isso que eu disse a você que você podia grifar lá e colocar anunciar boas notícias ou anunciar boas novas. Então Jesus veio com o propósito de salvar o homem de quê? Dos pecados. E para Deus isso seria o quê? Anunciar uma boa notícia. E por que anunciar uma boa notícia? Aí a gente tem que voltar para o início da história, quando o pecado entrou no mundo. Para que você entenda, hoje nós vamos entender parte do propósito do Senhor, para que você possa compreender e começar a tomar posse do plano básico do Senhor para a tua vida, porque você vai ler aqui em Isaías a compilação, o resumo do plano do Senhor para a humanidade. Você vai encontrar aqui salvação, cura, libertação, alegria, vida repleta, plena. Você vai encontrar um resumo de tudo aqui em Isaías 61. É um texto muito completo. Mas por que anunciar boas notícias ou boas novas? Volta comigo em Gênesis. Você quer ver a primeira profecia sobre Jesus? Gênesis capítulo de número 3. É a primeira profecia messiânica. Livro de Gênesis, capítulo de número 3, é a primeira profecia sobre o Messias. Quem está estudando teologia conosco, ou já fez teologia, vai lembrar que Gênesis capítulo 3, versículo 15, tem um nome dentro da teologia, não é isso, Diácono Aloísio? Né? É o proto-evangelho. Por que proto-evangelho? Proto vem de primeiro, evangelho é o que mesmo? Evangelho significa o que mesmo, igreja? Boa notícia, boas novas. Então, proto-evangelho é primeira boa notícia. Por que primeira boa notícia? Gênesis capítulo de número 3, o que é que marca o capítulo? A queda do homem no quê? No pecado. Gênesis capítulo de número 3 é um capítulo que vai trazer para o homem o início das más notícias. É aqui em Gênesis capítulo 3 que o homem vai desobedecer a Deus e as más notícias vão começar. Ele vai perceber que está nu, a malícia vai entrar no seu coração, a maldade vai entrar no seu coração, ele vai ser afastado da árvore da vida, não vai poder mais comer do seu fruto, não vai ter mais direito ali à vida eterna, ele vai também perder a comunhão com Deus, que vai ser a maior perda do homem. O homem agora vai ter que suar muito para ganhar o pão, do suor do seu rosto ele teria agora que comer o pão cotidiano, ele iria plantar sobre a terra, e a terra ia brotar cardos e espinhos. A mulher que foi criada igual ao homem, agora seria dominada pelo homem, como diz aqui a palavra, veio como maldição para ela, será multiplicada a dor do teu parto, e o homem sobre ti dominará. A terra é maldita por causa de ti. Só má notícia, só má notícia. E no meio de todas essas más notícias, a pior era a condenação por causa do pecado, a morte. Agora morrerás por causa do pecado. E Gênesis 3,15 é a primeira boa notícia no meio de todas as más notícias. Veja só o que diz assim: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. O que é, com quem Deus está falando aqui? Com Satanás. Não, pastor, é com a serpente incorporada por Satanás. É com Satanás. E Deus está falando: colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente,
Qual é a semente do diabo na terra? O que foi que o diabo semeou no coração de Adão e Eva? O pecado. A semente do diabo sobre a terra é o pecado. E Deus diz então: colocarei inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. Quem é a semente da mulher, igreja? Quem é a semente da mulher, igreja? Oi, você tem dúvida de quem é? Quem foi o único que nasceu exclusivamente da semente de uma mulher? Quem foi, igreja, que nasceu da virgem? Está com medo de falar? Jesus, pode falar, Jesus. Ou seja, colocarei inimizade entre o pecado e Jesus, aquele que nasceria, o pecado ainda se multiplicaria. Então, Deus já está trazendo aqui uma boa notícia: o diabo trouxe o pecado, mas eu levantarei um para combater o pecado, alguém que será inimigo do pecado, e não só inimigo, porque olha o que continua dizendo, diz assim: esta te ferirá a cabeça, ou seja, a semente da mulher feriria a cabeça de quem? De Satanás, e tu lhe ferirás o calcanhar. Alguns teólogos dizem que onde a palavra que diz que a serpente lhe feriria o calcanhar, seria uma relação ao sofrimento que Jesus enfrentaria. Só que ontem eu fui dar uma estudada na palavra, e eu lembrei de um livro que eu tenho, que eu gosto muito dele, que é o Comentário Judaico do Novo Testamento, que é um livro escrito por um rabino, e eu fui ler sobre Lucas capítulo 4, o que é que ele comentava, e ele comenta aqui sobre o proto-evangelho, e ele traz uma tradução maravilhosa para esse versículo. Ele mostra uma outra forma que dentro da linguagem original e na tradução direta esse versículo pode ser lido. E na tradução que ele traz, não fala da semente da serpente, nem da serpente ferir Jesus. Veja como é a tradução que ele traz, o rabino David H. Stern, hoje um rabino messiânico, um rabino que crê em Jesus como Messias. Ele diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e te calcanhará. E não e tu lhe ferirás o calcanhar, mas que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. E como é que ela feriria? Pisando com o calcanhar. Não que ela seria ferida no calcanhar, confirmando o texto que diz que o Senhor é aquele que esmaga a cabeça da serpente. Essa é a primeira boa notícia, não para Adão e Eva, mas a primeira boa notícia para a humanidade, para que a humanidade, eu e você que estamos lendo hoje, entendêssemos que por causa do diabo, o pecado entrou no mundo, a maldição entrou no mundo, a morte entrou no mundo, o mal entrou no mundo, o sofrimento entrou no mundo, as doenças, as enfermidades, as pragas, as pestes, as maldições, tudo. Mas que diante de todas essas más notícias, Deus tem uma boa notícia: eu enviei Jesus Cristo para esmagar a cabeça do diabo, para acabar com o pecado e para acabar com toda a maldição. Essa é a primeira boa notícia para a humanidade, porque ele veio para isso. O evangelista João diz assim: e para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para quê, igreja? Dar vida e vida de verdade, vida e vida com abundância. Essa foi a primeira boa notícia, e é o evangelho, é eu saber que mesmo cercado por más notícias, porque estamos ou não estamos cercados por más notícias, até que de uns dias para cá apareceu umas boas noticiazinhas, né? Dólar caiu, bolsa subiu, gasolina deu uma baixada também, né? Até que apareceu umas boas noticiazinhas, mas no geral é só má notícia.
mais de 13 milhões de desempregados, empresas fechando, calamidades, doenças, pragas, pestes, maldições. Mas no meio de todas essas más notícias, eu tenho que me lembrar de uma boa notícia. Jesus veio, Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele vive eternamente e continua tendo todo o poder no céu e na terra para mudar toda e qualquer coisa e para trazer boas notícias para mim e para você, porque o primeiro motivo para o qual Ele foi ungido foi para me anunciar boas notícias, para trazer boas notícias. Meu querido, minha querida, tome posse do que eu vou te falar agora. Você vai começar a receber boas notícias na tua vida em nome de Jesus. Chega de más notícias, chega de lutas e dificuldades, de provações, chega de derrota, de más notícias. Jesus veio para me trazer e para trazer para você boas notícias, ainda no meio da luta e da dificuldade. Porque Ele disse, você vai ter aflição, mas quer uma boa notícia? Eu venci o mundo. Ou seja, eu posso vencer esse teu problema, essa tua luta, essa tua dificuldade, esse problema que você está passando, essa luta que você está enfrentando. O Senhor, Ele veio para dar à humanidade esperança. Essa é a palavra, esperança. E na época dele não foi diferente. Quando Ele veio, como era que estava o povo de Israel? Cativo pelo povo romano, sem poder dominar a sua própria terra, debaixo de impostos pesadíssimos, debaixo do jugo. Até o sumo sacerdote oficial tinha sido designado por Roma. Eles não eram donos do seu próprio país, não eram donos das suas próprias terras. E Jesus veio ali para trazer uma boa notícia para aquele tempo, aquele povo que também estava aprisionado no pecado, na morte, na destruição, nas enfermidades e todas as coisas, e para trazer uma notícia mais importante ainda, de que Ele tinha um reino que era maior do que todo e qualquer reino aqui nesta terra, que era o reino dos céus. E hoje Ele também tem boas notícias para mim e também tem boas notícias para você. Por isso que você tem que trazer à tua memória aquilo que pode te dar esperança, fazer como o profeta Jeremias fez. Quando o profeta Isaías foi inspirado por Deus para escrever Isaías 61, que nós lemos, o povo de Deus estava cativo, estava aprisionado, estava no cativeiro, e já veio ali uma boa notícia, uma palavra para trazer esperança para aquele povo. Por isso que nesse mesmo tempo, Jeremias, escrevendo Lamentações de Jeremias, veja o que está escrito aqui, Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, e o versículo de número 21, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, diz assim: disso me recordarei, ou seja, vou trazer a minha memória, disso me recordarei, no meu coração, por isso tenho esperança. O que era que ele ia trazer à memória dele? Versículo 22, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Por que Jeremias está falando isso? Entenda comigo. O povo estava no cativeiro da Babilônia, sabe por quê? Pecado. Eles foram levados para o cativeiro porque mereciam ir para o cativeiro. Se Jeremias fosse ficar pensando nisso, o que era que ia acontecer? O que era que ele ia pensar? Esse povo não vai sair do cativeiro nunca, porque eles estão lá porque merecem. E a verdade é que eles não merecem sair do cativeiro. Se ele fosse ficar pensando nisso, ele teria alguma esperança para o povo de Deus? Não. Então o que é que ele vai trazer à memória dele? As misericórdias do Senhor não têm fim. O povo pecou sim, o povo desobedeceu sim, estão pagando o preço do pecado? Sim. Mas Deus é misericordioso, Deus é perdoador, Deus vai ter misericórdia do seu povo, Deus vai perdoar o seu povo, Deus vai tirá-los do cativeiro. Amém, amados? Traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. O povo saiu ou não saiu do cativeiro? Saiu.
E Deus usou reis ímpios para isso, Ciro, Dario, entre outros, para poder libertar o povo. Deus fez, Deus cumpriu. E Jesus, ele vem como primeiro propósito, só o primeiro deles, trazer boas notícias. Mas volta comigo em Isaías 61, eu vou ler apenas a parte que Jesus leu. O texto é muito maior, mas eu vou ler apenas a parte que Jesus leu. Isaías 61, versículos 1 e 2, foi o que Jesus leu. E nem leu todo, nem leu os versículos 1 e 2 todos, Jesus. Isaías 61, versículo 1, o Espírito do Senhor Yahvé está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração. Veja, dá boas notícias aos pobres e aos mansos. Não foi os pobres que lemos lá no Evangelho de Lucas? Dá boas notícias, mas também restaurar os contritos. A pessoa que está contrita, abatida, ele veio para restaurar. Nós vamos falar com mais detalhes disso outro dia. E mais ainda, ele diz proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, pôr em liberdade aqueles que estão no cativeiro, nas prisões, nas lutas espirituais. Versículo 2, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus leu só até aqui, o resto do versículo Jesus não leu. Olha qual é o resto do versículo: e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar os tristes. Por que Jesus não leu o dia da vingança? Por que ele não leu? Vou te dizer por que ele não leu. Nós lemos aqui os versículos 17, 18, 19 e 20 no começo, até onde ele entrega o livro para o ministro. No versículo 21 lá de Lucas capítulo 4, quando está todo mundo olhando para Jesus, Jesus diz assim: estas escrituras se cumprem hoje aos vossos ouvidos. Por isso que Jesus não podia ler o dia da vingança do Senhor, porque o dia da vingança do Senhor não se cumpria naquele dia. O dia da vingança do Senhor vai se cumprir ainda, nem para a gente se cumpriu ainda. Então Jesus leu até o momento onde ele podia dizer: esta palavra está se cumprindo hoje. A libertação, a cura, a restauração dos corações contritos, as boas notícias já foram liberadas. Já foram liberadas para a minha, para a tua vida, para a vida de todo aquele que crê. O dia da vingança do Senhor é ainda para o futuro, é ainda mais para frente. Jesus no seu ministério, ele vai falar sobre isso ainda, sobre o dia da vingança do Senhor. E foi justamente para isso que ele foi ungido. Ele foi consagrado, ungido. E ele foi ungido por quem, igreja? Pelo Espírito Santo de Deus. Quando ele começou o seu ministério, como é que ele dá início ao seu ministério? Mateus capítulo de número 3, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 3 e o versículo de número 16. Isaías 61 nós vamos estudar todo. Para você ter uma ideia, do versículo 1 ao 3, ele fala das boas novas, das boas notícias. Do versículo 4 até o versículo 9, ele fala da restauração, cidades assoladas, restauração total. E versículos 10 e 11, ele fala da salvação. Ou seja, é um versículo que fala de promessas em todas as áreas da vida. Mas Jesus, antes de tudo isso, ele recebeu a unção do Espírito, ele foi ungido, revestido pelo Espírito. Mateus capítulo 3, versículo 16, veja só, diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Entenda uma coisa, quando Jesus veio a esta terra, ele veio como homem, ele deixou toda a sua glória no céu, e veio como um homem comum. Até os 30 anos de idade, como eu falei no início da mensagem,
ele era José, filho do Jesus, ele era Jesus, filho do carpinteiro. Quando ele começou o seu ministério, era isso que as pessoas diziam: não é esse Jesus, filho de José? Não estão os seus irmãos no nosso meio, as suas irmãs? Jesus era um homem comum, normal. Jesus não mostrava nele nenhuma diferença, apenas o fato dele ter sido sempre uma criança, um jovem e um homem no início da sua fase adulta, um homem reto, um homem íntegro, um homem que não pecava, fiel, um homem exemplar. Mas não havia nele a manifestação de nenhum poder de Deus ainda. Só quando ele vai ser aqui revestido pelo Espírito para começar a obra, e ele vai ser revestido com a plenitude do Espírito de Deus. Ele vai receber o Espírito de Deus na sua vida de uma forma plena. Por isso que ele, sendo homem aqui na terra, ele podia fazer todas as obras que Deus também fez e pode fazer. Sendo homem, ele tinha poder para controlar a matéria, ele tinha poder até sobre a vida, para trazer a vida de uma pessoa de volta. Ele tinha poder para multiplicar, ele tinha poder para com os demônios, ele tinha poder total e irrestrito, como ele vai falar em Mateus 28:18, todo poder me é dado no céu e na terra, porque ele vai receber a plenitude do Espírito. O próprio profeta Isaías, falando sobre o nascimento dele, fala isso, que sobre ele repousaria todos os aspectos do Espírito Santo. Veja comigo, Isaías capítulo de número 11, Isaías capítulo de número 11 e o versículo de número 1, Isaías 11:1, veja só, diz assim a palavra do Senhor: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Isso aqui é profecia sobre Jesus, Jesus que era chamado de filho de Davi. Jessé, quem era Jessé? O pai de Davi. Versículo 2, você já leu ali em Apocalipse o texto que fala que ali junto a Jesus estão os 7 Espíritos de Deus? Você já leu esse texto lá em Apocalipse? Talvez você tenha se questionado, como assim 7 Espíritos? Deus tem um só, o Espírito Santo. Quando ali fala os 7 Espíritos, são 7 características do Espírito Santo. Como Deus, que é onipotente, onisciente, onipresente, são características. E essas 7 características estão aqui, ó. Isaías 11, versículo 2. E repousará sobre ele. Não foi isso que aconteceu no dia do batismo? O Espírito Santo veio na forma corpórea de uma pomba. Vamos contar, ó. E repousará sobre ele, primeiro, o Espírito do Senhor. Segundo, o Espírito de sabedoria. Terceiro, de inteligência. Quarto, o Espírito de conselho. Quinto, o Espírito de fortaleza. Sexto, o Espírito de conhecimento. E sétimo, o de temor do Senhor. As 7 características do Espírito Santo. Jesus tinha a plenitude do Espírito, e ele a tinha como homem, e hoje que ele recebeu toda a glória que ele tinha antes, e ainda uma glória maior no céu e na terra, ele continua com o mesmo poder, e ele continua com a mesma autoridade, para trazer sobre a minha vida e sobre a tua vida, boas notícias. Se a notícia que você recebeu foi uma notícia de uma enfermidade, Jesus tem uma boa notícia para você: eu sou o Senhor que cura. Se você recebeu uma má notícia de que tem um parente, um ente querido, uma pessoa aprisionada, precisando de libertação, ou você mesmo precisa de libertação, ele também tem uma boa notícia para você: eu sou o Senhor que veio para libertar os cativos, eu sou aquele que veio para restaurar os corações contritos, eu sou aquele que veio para tirar o pranto, o choro, para pôr o riso, tirar a tristeza e dar óleo de alegria, e trocar as vestes por vestes de louvor. Boas notícias, é isso que o Senhor tem para a minha, para a tua vida. Tome posse, creia. Estamos no final desse ano, ainda esse ano você vai ter boas notícias, e 2019 será o ano aceitável do Senhor, será um ano de boas notícias para você, no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Fique de pé no seu lugar que eu quero orar por você.
Vou parar por aqui hoje. Domingo nós vamos continuar. Domingo nós vamos continuar ali em Isaías 61, versículo de número 2, o final do versículo de número 3. E assim nós vamos adiante. Nós vamos nos aprofundar ali em Isaías 61, porque ali tem o resumo do plano e do propósito do Senhor. Leia o capítulo todo na sua casa. E Deus já vai começar a falar contigo, o Espírito Santo já vai começar a falar contigo sobre para que Jesus veio. Acima de tudo, salvar as nossas almas. Mas Ele também veio para curar os enfermos. Ele também veio para tirar a tristeza do coração e dar alegria, gozo. Ele também veio para libertar, para restaurar. Ele veio para fazer toda a obra que Ele fez enquanto estava aqui na terra com os discípulos. E continua fazendo hoje, através da pessoa santa e bendita do Espírito Santo. Ele foi enviado a esta terra e escolhido por Deus para proclamar as boas notícias. Quer que eu te diga uma coisa? Você também é escolhido e escolhida por Deus para proclamar boas notícias. Por isso que você vai viver boas notícias. Você vai receber boas notícias para que você possa espalhar as boas notícias que você viver. Você vai viver milagres para que você possa espalhar essas boas notícias do Senhor. Pastor, eu fui escolhido para isso também? Foi. Tem um versículo que eu creio que você conhece de cor. Você pode não saber a referência, mas o versículo você conhece, João 15,16. Você pode não saber a referência, mas o versículo você conhece. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós outros, para que vades, dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Também foi Ele que me escolheu e que te escolheu, para que venhamos a dar frutos, venhamos a evangelizar, ganhar almas, contar boas notícias. Mas como você vai contar boas notícias sem viver boas notícias? É ou não é? Você precisa viver a cura, ou ver alguém na tua família viver a cura, para que você possa chegar para um doente e dar a boa notícia para ele: ó, o Jesus que eu sirvo pode te curar. Eu já vi isso acontecer. Amém? Você precisa viver na tua vida ou na vida de um familiar a libertação, para que você possa chegar para uma pessoa que está no cativeiro, ou que tem um parente no cativeiro, e dar a ela a boa notícia: ó, Jesus liberta, Ele libertou meu pai, minha mãe, meu esposo, minha esposa, me libertou. Você possa dar a boa notícia também. Primeiro você vai viver a boa notícia, e depois você vai espalhar a boa notícia em nome de Jesus. Creia nisso. Mas a maior de todas as boas notícias que Jesus veio para trazer é que Ele pode nos dar a vida eterna e a salvação. Essa é a maior de todas as boas notícias. E é fácil de eu viver essa boa notícia. É só eu recebê-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você não entregou sua vida a Jesus ainda, entregue hoje. Se você está afastado, afastada e quer entregar a vida a Jesus, entregue hoje. Se reconcilie hoje com o Pai, para que você possa começar dando essa boa notícia. Talvez algumas pessoas não vão ver como uma boa notícia, né? Tem gente que quando a gente diz que se converteu, acha que é uma má notícia, é ou não é? Mas pode ter certeza que muitos vão achar uma boa notícia isso. E até aqueles que a princípio acharem uma má notícia, depois vão ver a tua melhora, vão ver a transformação na sua vida. E ainda que não queiram o evangelho para elas, eu tenho um amigo que dizia assim: rapaz, a melhor coisa que você fez foi ir para a igreja, porque ele viu a transformação que eu vivi. Ele não quis vir para a igreja, mas até ele teve que reconhecer que para mim foi bom aquilo. Ele não estava querendo para ele, aí é com ele, né? Eu evangelizei, eu fiz minha parte, mas até ele disse: o melhor que você fez foi ir para a igreja, porque ele viu a transformação
que Deus ele fez na minha vida. Às vezes as pessoas não querem nos acompanhar, mas elas vão ter que admitir que foi a melhor escolha que nós já fizemos. Por isso, se você não entregou a vida a Jesus ainda e quer entregar hoje, se você está afastado, afastada e quer se reconciliar, aí mesmo onde você está, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Pastor, eu quero me reconciliar com o Senhor hoje. Se alguém, erga a mão para o céu assim, ó, bem alto, que eu quero orar primeiro por você, depois nós vamos orar todos juntos no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Todos aqui nesta noite já estão firmes no Senhor? Amém, amados? Amém ou não amém? Olha lá, hein? Olha lá. Eu não quero te dar má notícia não, viu? Mas se Jesus voltar e você não estiver firme nele, a notícia não é boa não. A notícia não é nada boa. Jesus está às portas, igreja. Ele está às portas. Eu falei a vocês agora à noite de uma notícia dada por um rabino esses dias. Falei agora à noite para vocês. Falei do rabino agora à noite. Do que falou que o Messias está na terra já? Não, né? Um rabino muito conceituado de Jerusalém, acho que foi à tarde que eu falei. Um rabino muito conceituado, ele soltou a seguinte informação: para eles, o Messias já nasceu. Ele já está no nosso meio. Talvez você diga, ah pastor, mas o que é que eu tenho a ver com isso? O meu Messias já veio, o meu Messias é Jesus. Quem estuda um pouquinho de escatologia vai entender o que eu vou falar agora. O Messias que os judeus estão esperando, quando ele vier se manifestar, aquele que os judeus receberão como Messias, na verdade será o anticristo. Então, se esse rabino tiver certo, se esse rabino realmente tiver certo, e o Messias que os judeus esperam já tiver nascido e estiver no nosso meio, então o anticristo já nasceu. E vou dizer uma coisa para você: se ele nasceu esse ano, e no máximo 30 anos, o arrebatamento acontece. E por quê? Porque o Messias recebido tem que ser sacerdote, e o sacerdócio começa aos 30 anos de idade. Mas e se esse rabino tiver certo, e realmente tiver nascido esse que eles acham que é o Messias, que na verdade, se realmente não estou dizendo que o rabino está certo, mas vai que ele está certo, e vai que ele já nasceu há 28 anos, e já está agora com 28 anos, e se ele já tiver com 29 anos e 11 meses, e se ele for completar 30 anos amanhã, se esse rabino tiver certo, o arrebatamento pode ser a qualquer momento. Se esse rabino tiver certo, o arrebatamento vai ser nessa geração ainda, nessa geração ainda. Eu não sei se ele está certo, não sei, mas uma coisa eu sei: a palavra nos manda vigiar todos os dias. Eu sei que algumas coisas estão acontecendo que nos levam a acreditar que o dia está muito próximo mesmo, muito próximo. Questões políticas, questões sociais, questões econômicas, históricas estão acontecendo. Não é tempo de brincar de ser crente, é tempo de ser crente de verdade. É tempo de ser crente de verdade. Amém, amados? Todos já entregaram a vida a Jesus? Amém? Você quer ter uma vida plena, cheia do Espírito Santo? Você quer viver os propósitos para os quais o Messias foi enviado? Você quer viver eles na tua vida? Amém? Vamos orar então? Sai do seu lugar, vem aqui pertinho do altar que eu quero orar por você. Enquanto aqueles que estão aqui na igreja vêm, eu quero falar com você que está me assistindo à distância. Você já entregou a vida a Jesus? Você já
Refez a tua aliança com Deus? Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue agora. Aí mesmo onde você está, diga assim: eu recebo hoje Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Se você está afastado, afastada, diga aí mesmo onde você está: Senhor, eu me reconcilio contigo hoje, eu faço hoje contigo uma nova aliança. Ore, apresente a tua vida ao Senhor e conosco nós vamos orar aqui. Depois procure uma igreja e diante dos homens, diante das testemunhas, tome essa atitude. Jesus está voltando. Vamos orar, igreja. Feche os seus olhos, liga o seu pensamento ao Senhor. Eu sei que está à distância, se puder também fechar os seus olhos e orar, feche nesse instante. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que eu oro agora com o Teu povo, Senhor, com a Tua igreja, com todos aqueles que oram comigo, que me acompanham nesse instante. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, estamos cercados de más notícias, lutas, dificuldades, provações, situações difíceis que passamos e enfrentamos cotidianamente. E muitas vezes essas lutas, essas dificuldades, essas situações vão debilitando a fé do teu filho e da tua filha, vão enfraquecendo o teu filho e a tua filha. Por isso, Senhor, eu oro a Ti agora. Eu te apresento a vida de todos os teus filhos e filhas, desde esses que estão comigo aqui na tua casa, como aqueles que estão distantes agora e oram comigo. Ah, papai, fortalece esse teu filho, esta tua filha que está fraca na sua fé, que está pensando talvez até em desistir, em parar, em recuar, diante da luta, diante da dificuldade, porque o teu filho, a tua filha olha à volta e não consegue ver uma esperança de mudança, de solução. Mas o Senhor veio para nos dar uma boa notícia hoje. Oh, aleluia. Ah, Senhor, fortalece esse teu filho, esta tua filha. Ah, Senhor, quantos estão caídos, quantos estão abatidos. Levanta o teu filho, levanta a tua filha, Senhor. Levanta, ó Pai, olha para esse coração quebrantado, olha para esse coração contrito, Senhor. Não desprezes esse coração quebrantado, não desprezes esse coração contrito. 6 vezes cairá o justo, mas 7 vezes o Senhor o levantará. Levanta o teu filho, levanta a tua filha, Senhor. Fortalece o teu filho, a tua filha, que está fraco, que está fraca, que está debilitado, debilitada na sua fé. Ah, Senhor, vai confirmando as tuas promessas, ó Pai. Grandes são as tuas promessas, mas esse teu filho, esta tua filha, já não mais está firme, porque faz tanto tempo que o Senhor prometeu, e parece que não vai acontecer, parece que o milagre, que a promessa não vai se cumprir. Mas o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Vem, Senhor, cumprir a tua promessa, vem cumprir o teu propósito na vida do teu filho e da tua filha. Oh, Senhor, leva o teu filho, a tua filha, de volta ao primeiro amor, ao fogo, à fé, à esperança. Levanta o teu filho, a tua filha, em fé, Senhor, firme, para crer na promessa, para crer, ó Pai, na tua palavra. Ah, Senhor, vai trazendo boas notícias agora, a boa notícia da cura, da libertação, da restauração, do milagre, Senhor.
Ah, papai, também é promessa tua, uma vida cheia do Espírito Santo. Também é promessa tua, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Oh, glória, 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 glória. Oh, santo, 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 santo. Senhor, é a tua palavra, e a tua palavra ela é a verdade, Senhor. Cumpre-a na vida desse teu filho, cumpre-a na vida desta tua filha, cumpre-a na vida deste homem, desta mulher, em nome do Senhor Jesus. Faça esta obra, ó Pai. Eu quero ver esse teu filho, esta tua filha que está aqui comigo, subir neste altar para contar testemunhos, para contar boas notícias. Eu quero ver e poder ler também até o comentário desta pessoa que me assiste, colocando o comentário ali no YouTube, contando o milagre que também viveu e que está vivendo. O Senhor é Deus que trabalha, que age. O Senhor é Deus que cumpre as tuas promessas e a tua aliança. Quantas vezes o teu povo deixa de viver promessas porque não sabem, mas hoje o Senhor me colocou aqui como um portador de boas notícias, como um portador de boas novas, para anunciar que as boas notícias estão chegando, que a vitória está chegando, que o milagre está chegando, Senhor. Faça, Pai, esta obra poderosa, em nome de Jesus. Vem, Senhor, vem com teu Espírito agora, Senhor. Vem com teu Espírito, ó Senhor. Ori canti elemana canti aniaxias. Ori mene cante xeria lamana cantaias. Ori rimana canteias. Ori canti ali lamana canteia aniaxias. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, move-te no interior deste homem, move-te no interior desta mulher, fortalece o que está fraco, levanta o que está caído, unge, 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 capacita, dá o teu fogo, oh glória. Oh, ricante xerema na canteia niaxias. Oh, rimeneia lamanaia xerra manacanteias. Oh, glória, 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 glória. Batiza com o Espírito Santo e com fogo. Batiza, batiza, batiza. Enche, Senhor. Vem com a tua Shekinah. Vem com teu poder, com a tua glória e com a tua virtude. Que toda acusação do diabo seja anulada agora. Que toda dúvida colocada pelo diabo, toda obra contrária seja quebrada agora, em nome de Jesus. Oh, Espírito, 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 faz a tua obra, Espírito Santo, na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida deste teu filho, desta tua filha. Levanta no meio do teu povo proclamadores de boas notícias, de boas novas, Senhor. Oh, aleluia. Oh, rimene cante xere canti alianias. Oh, rimana canteias, remana canti ali canti aniaxias. Oh, glória, glória, glória. Oh, rielamana cante xere canti anias. Oh, Espírito Santo, envolve este teu filho, envolve esta tua filha com a tua glória, Espírito Santo. Oh, enche
enche a mente, o coração, o íntimo, enche de esperança, de fé, enche de ousadia, enche de coragem, enche de determinação, enche, Senhor. Oh, Rabanacanteias, oh, Rimenecantexeremanacantais, oh, Rimeneia licantia niaxias. Oh, Espírito, 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 Tu és o nosso guia, Tu és o nosso Emanuel, o Deus conosco. Somos Teus, somos Teu templo, somos Tua casa, somos Tua morada. Enche-nos com a Tua presença, faz na nossa vida a Tua vontade, Espírito Santo. Faz na nossa vida a Tua vontade, ó Espírito Santo. Faz na nossa vida a Tua vontade, traz o avivamento, Senhor, dos frutos, o avivamento dos dons, a santificação, a purificação, a transformação na Tua igreja. Oh, Rielemanacantias, oh, Ricantexeremanacantianiaxias. Ah, Senhor, nós queremos ser a igreja que Tu queres que sejamos. Nós queremos ser o povo do qual o Senhor diga: este é o meu povo e eu sou o seu Deus. Oh, Ramania Chinerecanteias, nós queremos ser a noiva amada. Nós queremos ser a noiva desejada, esperada e amada do Senhor. Purificada, limpa, com vestes nupciais brancas, limpas, limpas. Santificados na Tua presença, transformados na Tua presença. Para que possamos viver, Senhor, as Tuas boas notícias aqui nesta terra, possamos comer o melhor desta terra, mas possamos também, Senhor, anunciar as boas notícias e mais ainda, possamos viver a melhor de todas as boas notícias, que está contigo na glória eternamente. Oh, Senhor, transborda no Teu povo, na Tua igreja, Senhor, para que por onde quer que andemos, por onde quer que fomos, por onde quer que caminhemos, Senhor, possamos exalar o Teu bom perfume, possamos exalar a Tua presença, a Tua glória, Senhor. Possamos ser luz, todas as trevas sejam dissipadas, Senhor. Continue orando, igreja, vai buscando a Ele. Oh, aleluia. Oh, ricantia, emanacantaia, chianias. Oh, glória, 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 glória. Oh, santo, 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 santo. Oh, santo, 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 santo. Encher-me com o Espírito de Deus, ministrar a minha vida, eu querer. Já sinto Teu mover, Tua graça, Teu poder, um fluir
com tua unção e manifesta a alegria da comunhão. Espírito Santo, vem encher-me com tua presença, sacia meu ser. Nas tuas asas vou voar, nos teus rivos mergulhar, mergulhar. Vem encher-me até transbordar. Espírito Santo, vem encher-me com tua presença, sacia meu ser. Nas tuas asas vou voar, nos teus rios mergulhar, mergulhar. Vem encher-me até transbordar. Encher-me o Espírito de Deus. Peça a Ele, igreja. Ministrar a minha vida, teu querer. Renova meu coração, consolador, com tua unção e manifesta a alegria da comunhão. Espírito Santo, vem encher-me com tua presença, sacia meu ser. Nas tuas asas vou voar, nos teus rios mergulhar, mergulhar. Vem encher-me até transbordar. Espírito Santo, vem encher-me com tua presença, sacia meu ser. Nas tuas asas vou voar, nos teus rios mergulhar, mergulhar. Vem encher-me até transbordar. Vem encher-me até transbordar. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Isso, aplaude mesmo a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados. Graças a Deus.